Primeiramente, boa tarde. Gostaria de fazer só a seguinte consideração, que a senhora Tânia Coker é da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, e não, conforme foi dito, da Secretaria de Justiça. Eu iria abrir a mesa fazendo algumas considerações iniciais. Vou fazê-las. Mas, em virtude do tempo da Tânia Coker, que tem que retornar para o Rio de Janeiro ainda hoje, eu já abro diretamente a mesa, passando a palavra para ela. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, enfim, pelo tema, especialmente, que me mobiliza há muitos anos, um tema com o qual eu trabalho há muito tempo. E parabenizá-los, por estar organizando um evento dessa magnitude, dessa importância. Bom, eu trouxe um texto para ser lido, estou um pouco preocupada, porque como o evento todo atrasou, eu vou ter que me levantar daqui a 25 minutos, que, enfim, sai o meu voo para o Rio de Janeiro. Então, vou tentar fazer o meu melhor aqui e qualquer pergunta que queiram me encaminhar, eu peço que anotem um e-mail que eu posso estar respondendo posteriormente. Bom, eu trouxe um texto que tem a ver com um tema que eu venho trabalhando há algum tempo, pensando há algum tempo, desde que eu comecei a fazer parte do Conselho da Comunidade da Comarca do Rio de Janeiro, representando o Grupo Tortura Nunca Mais. Então, eu sou funcionária da Superintendência de Saúde, da Secretaria de Administração Penitenciária, mas, pelo trabalho que eu realizo no Tortura Nunca Mais, há algum tempo eu venho representando essa entidade no Conselho da Comunidade, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um órgão criado pela Lei de Execução Penal, que tem como uma das atribuições a fiscalização das unidades prisionais, hospitalares dos sistemas penitenciários. Bom, então eu vou ler o texto. Na tarde de hoje, enquanto estávamos aqui, estava ocorrendo um outro evento de fundamental importância que esperamos que seja coroado de sucesso. Foi lançado pelo governo federal o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, que garante à população prisional o direito à atenção integral à saúde e cria o sistema de financiamento e controle das ações de saúde no sistema penitenciário. Correndo na direção contrária às políticas criminais e penitenciárias próprias ao Estado neoliberal, que tem transformado as prisões em simples depósitos para a exclusão e a neutralização dos marcados com o estigma de criminosos, essa nova política pode começar a escrever uma outra história no tratamento da questão prisional. Pode, eu pergunto, pode. Mas é o que vai acontecer? É o que esperamos. Segundo Graham, o primeiro que vem à mente aos que estão familiarizados com a cultura latino-americana é que a lei ali não tem a mesma importância que pode ter em outra parte para indicar a prática real. Lá, diz Graham, as leis se concebem como declarações de ideais. Pois bem, esse ano completamos 20 anos de uma lei de execução penal em tudo obediente às regras mínimas da ONU para o tratamento do preso. Mas alguma vez os princípios que norteiam aquela lei foram efetivamente cumpridos? Não. Na verdade, ao longo desses anos, as prisões brasileiras foram se consagrando como filiais do inferno. Mas isso não aconteceu só no Brasil. Nas 2 últimas décadas, temos testemunhado uma profunda transformação nas políticas criminal e penitenciária de quase todo o mundo ocidental industrializado. Já não necessitando ocultar a verdadeira realidade à sociedade, que agora está preparada, entre aspas, para aceitá-la e até desejá-la, a nova proposta abandona o discurso cínico da reinserção social e já não esconde o que as prisões sempre foram, simples depósitos dos expelidos do sistema.
Afinal, para a nova ordem mundial, que implica em um modelo de desenvolvimento excludente e concentrador de renda, que tem deixado de fora um excedente humano sem precedentes na história da modernidade, a gestão desses novos excluídos é um problema crucial e não podia ser feita sem a adesão do restante da sociedade. Assim passamos, pois, os últimos 20 anos, sendo preparados para pensar que bandido bom é bandido morto ou esquecidos nas masmorras do inferno. Na América Latina, diversos autores localizam nos anos de redemocratização a emergência dos discursos que prepararam as nossas subjetividades para querer cada vez mais o uso da prisão. Em toda a região, lado a lado com a construção da forma Estado de Direito, que deu início à formulação dos requisitos formais para a construção dos sistemas nacionais de promoção e proteção dos direitos humanos, começaram também a circular os discursos sobre o medo da violência e do crime, que viriam a modificar nossos padrões de convivência e a justificar as novas tecnologias de segregação e exclusão social. Vivia-se, então, um período de grande efervescência social, onde os direitos de participação política e de organização popular eram progressivamente reconquistados e traziam à cena novos sujeitos políticos. Nesse novo contexto, ao mesmo tempo em que se ampliava como nunca antes o leque dos direitos reivindicados, estendia-se também o universo de beneficiários, ameaçando os privilégios e imunidades das classes historicamente dominantes. Da ideologia de segurança nacional, passamos praticamente sem escalas à ideologia de segurança urbana e os novos inimigos a combater, muito mais numerosos, pediam outras estratégias que permitissem ampliação nas escalas e possibilidades de intervenção. Vemos, então, os discursos periculosistas, tão caros ao século anterior, serem adaptados. Para sustentar as novas políticas de encarceramento em massa, será preciso agora aproximar a noção de periculosidade às novas estratégias de controle social que agem mais difusamente. Será então formulado o conceito de risco social, mais funcional para o momento. Segundo Pegoraro, a gestão do risco implica a possibilidade de multiplicar as intervenções, abarcando, assim, não mais a periculosidade, sempre encarnada em algum indivíduo, mas sim fatores, ambientes, situações que se convertem em alvo de tais intervenções, seja preventivas ou repressivas. Desde então, respondendo a esse novo contexto, emergiu uma nova criminologia preocupada mais em gerir do que reformar, que vem implicando numa profunda revisão dos princípios operacionais do sistema de justiça criminal. Para isso, foi sendo construída uma nova cultura de emergência que, paralelamente à consolidação do Estado de Direito, foi adaptando a nossa legislação e subjetividades para as novas exigências. Se no nosso passado recente a luta contra a subversão forneceu a justificativa para a violação dos direitos humanos, dos opositores políticos, hoje a luta contra a criminalidade, o tráfico de drogas e o terrorismo atualizam esses discursos. Isso significa, como nos alerta Bauman, que o que se tem registrado em anos recentes como criminalidade cada vez maior não é um produto do mau funcionamento ou negligência ou mesmo incompetência de nossas políticas de segurança. E se o medo funciona hoje como o eixo dos discursos atuais da segurança, como nos dizem Zaffaroni, Batista, isso não é casual e nem se deve apenas ao fato de estarem aumentando os índices de criminalidade violenta. Nossa sociedade estaria deixando de ser regida pelo paradigma da segurança para ser regida pelo paradigma da insegurança, e essa precariedade que estaria vulnerabilizando e gerando incerteza e falta de garantia na vida de um número cada vez maior de pessoas, ou aumentando a patamares inusitados a criminalidade violenta, não seria apenas conjuntural ou resultado de algum plano econômico que deu errado. Seria intencional e faria parte do novo modelo de gestão capitalística da sociedade. Embora vivamos atualmente uma conjuntura especialmente violenta, a difusão do medo como mecanismo indutor e justificador de políticas autoritárias de controle social, há muito tem nos sido familiar. Quem fala muito bem disso é Vera Malaguti Batista, no último livro dela.
Já que o Estado priva parte significativa da população de ter acesso às políticas que deveria garantir, o melhor é investir em mecanismos de intimidação, controle e repressão da insatisfação popular. Essa estratégia, agora atualizada pela criminalização da pobreza e agravada pela demonização dos delinquentes, sempre fez parte de nosso cenário, contribuindo para tornar-nos fiéis defensores das propostas de endurecimento penal. A diferença é que hoje, com a intervenção da mídia, o Estado se instrumentaliza muito melhor para a tarefa. Para as novas subjetividades que se querem produzir, a gestão midiática do medo e da indiferença cumpre um papel fundamental. A violência é oferecida como espetáculo diário aos consumidores em busca de entretenimento e adrenalina, e a exposição repetida a esse tipo de cena promove ao mesmo tempo o terror e a banalização. Para isso, espetaculariza-se e cria-se um ambiente de pânico e comoção social generalizados por um lado, ou banaliza-se e justifica-se a violência por outro. O objetivo é a aprovação da opinião pública a um tratamento maniqueísta da violência de acordo com a classe social da vítima ou a posição social do perpetrador. Como é importante não é resolver o problema da violência, e sim propagar a cultura do medo e da emergência para ter um pretexto para tornar mais dura a repressão, o que importa não é modificar a realidade, e sim a imagem que a opinião pública terá dos fatos. O que interessa é projetar para a opinião pública uma imagem de autoridade e eficácia, mesmo que esse tipo de política exponha a riscos desnecessários à população, aos delinquentes e às próprias forças policiais. Já avançamos tanto nessa nova direção que podemos arriscar a seguinte afirmação: após um breve período de construção da forma Estado de Direito, que nossos países não chegou a passar de uma mera declaração de intenções, o que se desenha agora, na verdade, em escala praticamente planetária, é a criação da forma Estado preventivo ou de segurança. Segundo Denninger, essa seria a maneira como a estrutura política se adequaria às nossas sociedades de risco. Para ele, o estado de prevenção ou de segurança é aquele em que a produção normativa e os mecanismos decisionais tendem a reorganizar-se permanentemente como resposta a uma situação de emergência estrutural. Emergência estrutural. Pois bem, o que torna isso possível é o que Barata chamou de administrativização do direito penal. Segundo esse autor, a administrativização do direito penal, ou seja, a tendência das normas e das decisões penais tornarem-se acessórias às normas e funções administrativas, constituiria uma das facetas da administrativização geral do Estado, que, de garantidor das regras do jogo e da certeza do direito, se transformaria em gestor dos riscos e garantidor da segurança dos bens. Assim, tratando os delinquentes como inimigos internos a quem devem combater e entendendo que, se a criminalidade aumenta, a segurança obriga a deixar de lado certas formalidades, entre aspas, e enfrentá-la com seus mesmos métodos, a nova ordem neoliberal foi gestando seus novos discursos e práticas criminais e penitenciárias. No entanto, como dissemos acima, tal política não se adota sem a maciça adesão da opinião pública, e, nesse particular, tem sido exemplar o Rio de Janeiro, minha cidade laboratório, de onde têm saído renovadas edições de políticas de segurança pública voltadas para o extermínio ou a neutralização dos seus inimigos internos. Após décadas de manipulação do clima de alarme social, o carioca encurralado pelo medo se mostra pronto a clamar pela militarização da segurança pública, a apoiar a legalização da pena de morte e a redução da idade passível de responsabilização penal, e até a tolerar as práticas ilegais e violentas da polícia em troca de alguma promessa de segurança. Da mesma forma, não se mostra comovido pelas notícias que, vez por outra, escapam sobre a tortura nas prisões. Pelo contrário, frequentemente se mostra indignado com a atenção dada aos presos pelas organizações de direitos humanos. Efetivamente, em pleno século XXI, apesar da legislação latino-americana ter incorporado as disposições contidas nos instrumentos internacionais de direitos humanos, a cada ano a distância entre os textos e a realidade é maior,
e cada vez mais vemos ser consolidada a cultura e a legislação de emergência. Novas leis são criadas, hedionizando os crimes, agravando as penas, ampliando os delitos passíveis de punição com penas privativas de liberdade, criando os cárceres de segurança máxima ou estabelecendo regimes disciplinares diferenciados e, o que é pior, ampliando o poder discricionário das administrações penitenciárias. E tudo isso sem qualquer resistência da sociedade. Além disso, para acompanhar as mudanças do cenário e suprir as lacunas deixadas pelos obsoletos regulamentos penitenciários, que no Rio de Janeiro, por exemplo, é de 1968, são publicadas pelos gestores locais, secretários e mesmo diretores de prisão, secretários de Estado e mesmo diretores de prisão. São, então, publicadas inúmeras portarias e resoluções, muitas vezes desconhecidas pelos próprios servidores prisionais, que as interpretam ao seu modo, quanto mais pelos presos e familiares. Muito utilizado atualmente, esse novo recurso aumenta ainda mais a vulnerabilidade dos presos ao sistema, já que concede faculdades extraordinárias ao Poder Executivo local, penetra nos interstícios não atingidos pelas leis de execução penal e regulamentos penitenciários estaduais, além de ser uma forma bastante eficaz de subtrair ao âmbito judicial as disposições adotadas para a execução da pena. Quer dizer, isso é um dos exemplos da administrativização, né? Frente a esse novo panorama, que novas práticas penitenciárias se desenham? Contando com esses novos instrumentos e já não temendo a reação da sociedade, vemos os Estados Unidos e o tratamento que eles têm conferido aos suspeitos de crime de terrorismo. Em pleno século XXI, uma das nações mais desenvolvidas do planeta entendeu que é legítimo considerar que, para os suspeitos de crime de terrorismo, nacionais e estrangeiros, estão suprimidas todas as garantias processuais legais, sendo justo e até necessário torturá-los. A mensagem que passam é inequívoca. Em nome da proteção dos cidadãos americanos, vale tudo. Segundo um agente americano entrevistado pelo Washington Post, se você não violar os direitos humanos em algum momento, você provavelmente não estará fazendo o seu trabalho. E nosso país, como isso se reflete? Semelhantemente, em nome da luta contra a criminalidade e em defesa dos cidadãos de bem, vemos ainda hoje as autoridades penitenciárias de alguns estados, as forças policiais e a sociedade justificarem um tratamento violento aos criminosos e suspeitos da prática de crime. Mais do que isso, vemos cidadãos respeitáveis apoiar e até reivindicar a invasão policial de favelas e morros das cidades, a violação de domicílios dos moradores dessas comunidades e a revista, a prisão sem mandato judicial, a tortura e até o extermínio de suspeitos ou criminosos. Não por outra razão, a tortura e as mortes no atacado e no varejo se sucedem e seguem impunes. Se nas comunidades pobres não há limite para a violência e o arbítrio policial, nas prisões o inferno é o limite e a invisibilidade ainda é maior. Se, no passado, a tortura costumava ficar restrita à fase policial, quando o preso não havia sido ainda apresentado à autoridade judicial e era utilizada como meio de obter confissões, mas também de calar ou destruir os militantes políticos, hoje a tortura está presente em todas as fases do processo, em quase todas as unidades policiais e penitenciárias, e é praticada também para castigar, intimidar, submeter, coagir, extorquir, humilhar e desumanizar, sobretudo desumanizar os presos. De qualquer forma, para os presos comuns, que permanecem dias, meses ou anos submetidos a condições de tratamento inteiramente desumanas e degradantes, talvez já nem se possa estabelecer uma fronteira entre tortura e não tortura. Por outro lado, a tortura está tão naturalizada nas prisões que só os casos extremos são reconhecidos como tal. Praticada contra indivíduos que representam uma ameaça, a tortura parece ser justificada e naturalizada pelos torturadores, pela sociedade e pelos próprios atingidos. Eu vou ter que pular aqui algumas pela hora, né? O que fazer para mudar esse quadro? O lançamento do Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário é bastante alvissareiro, assim como as corajosas declarações do nosso ministro da Justiça a respeito da revisão da lei dos crimes hediondos, mas, além disso, ainda há muito o que fazer. Como nos alerta Puyver,
As penas não são cheques em branco que podem ser preenchidos pelo portador. A pena é uma instituição delicadíssima que deve ser protegida ao máximo dos atos discricionários. Por isso, deve ser regulada por legislação específica e submetida permanentemente a controle jurisdicional e social. Segundo Zaffaroni, um dos principais problemas com que deve enfrentar-se uma sociedade democrática é o referente à maneira de garantir eficaz e satisfatoriamente a proteção dos cidadãos contra o poder arbitrário, o abuso e a indiferença da polícia. Em um Estado de direito democrático, regido pela legislação internacional de direitos humanos, o bem jurídico mais importante e que, portanto, deve ser objeto de tutela prioritária pelo Estado é o próprio homem. Isso significa que, em nome da vida e liberdade de alguns, não pode-se lesionar o direito de outros. Por isso, o sistema penal deve cercar-se de todas as maneiras, tanto formais quanto materiais, para limitar o poder punitivo do Estado. Do ponto de vista legislativo, já estamos totalmente garantidos. Nosso país é signatário da Convenção contra a Tortura, já incorporou à Constituição todos os direitos estabelecidos pela Declaração Universal de Direitos Humanos e pelos principais tratados internacionais, já adotou formalmente as regras mínimas da ONU para o tratamento dos presos, já tipificou penalmente o crime da tortura e reconheceu a autoridade da ONU quanto à fiscalização. Além disso, estamos na segunda edição do Plano Nacional de Direitos Humanos, já temos uma política nacional de prevenção a acidentes e violências e um Plano Nacional de Saúde Penitenciária, mas até o momento a tortura nas delegacias e prisões só faz crescer. Dizíamos nos governos anteriores que faltava vontade política para fazer valer realmente todas essas disposições. Agora, esperando que a legislação que criou o RDD e diminuiu a atuação das comissões técnicas de classificação seja revista, que é um absurdo, acreditamos estar ouvindo do governo federal os sinais de que as políticas públicas de segurança e direitos humanos não serão mais vistos como incompatíveis. Mas também estamos convencidos da importância do nosso papel, do papel das organizações da sociedade civil, de cobrar das autoridades a sua responsabilidade e de trabalhar por uma mudança na mentalidade da sociedade em geral, no que diz respeito às violações dos direitos humanos. As prisões não podem continuar a ser depósito de gente e esquecidos pela sociedade. Se queremos que os presos saiam de lá com a sua humanidade preservada, devemos garantir-lhes condições dignas para o cumprimento da pena. Se esperamos que eles não reincidam, as prisões devem se tornar um lugar que viabilize a habilitação profissional e a reinserção social. Enquanto os muros das prisões continuarem a ocultar da sociedade o que se passa lá dentro, as penas continuarão a ser cheques em branco na mão de portadores cada vez mais discricionários. E quem vai pagar a conta somos nós. Obrigada. Eu lamento, mas vou ter que me afastar, não vou poder ouvir meus colegas, a minha querida Fernanda, que eu gosto tanto de ouvir, não vou poder ter um retorno de vocês, da minha fala. Então, fica para a próxima. Um abraço. O meu e-mail? Bom, quem quiser, então, mandar alguma pergunta, Tânia Kolker, se escreve KOLKER, @globo.com. Tá bom? Agradecemos, então, a presença da psiquiatra Tânia Kolker. Bom, antes das minhas considerações, que serão breves, dado o tardar da hora, gostaria de ressaltar a presença, do presidente do Conselho Federal de Psicologia, Ricardo Moretson. Bom, eu gostaria, primeiramente, de estar agradecendo também a participação de todos nesse evento, um evento que acontece desde ontem e que passaram por aqui hoje, nessa tribuna e nesse auditório,
diversas pessoas, de diversas instituições, não é? De diversas inserções sociais. Eu acho que essa ressalva é importante. O objetivo desse evento, então, a princípio, não é? Ele foi colocado e acho que está se cumprindo, que era a ampliação do debate sobre a questão do sistema prisional, não reduzindo essa discussão ao âmbito da psicologia ou da categoria profissional dos psicólogos. Então, acho que esse primeiro objetivo foi exitoso. Resta dizer que isso é muito pouco diante da realidade que nos assola, a realidade das prisões e dos presos, mas eu acho que é um bom início, e é importante que a gente diga aqui também que esse início que se dá a partir desse evento deve necessariamente continuar, não é? Isso eu acho de fundamental importância. Então eu passo às considerações de alguns pontos que eu destaquei aqui, que foram colocados no evento desde ontem, né? E outros que eu gostaria de salientar. Primeiro eu já coloquei, da importância do seminário. O segundo seriam as possibilidades a partir, não é, do seminário, que eu chamei aqui de organização a partir do evento. Organização de entidades, de conselhos, da sociedade civil, das universidades e do poder público. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é fundamental a permeabilidade do campo jurídico e sociológico por outros saberes e fazeres. Isso eu acho de fundamental importância. Não adianta a gente reduzir a discussão, não é, ao âmbito das nossas categorias profissionais ou então da nossa inserção. Não é? É necessário ampliar essa discussão. Eu vou fazer considerações que levam em conta o que a gente está considerando aqui como sendo o chamado modelo atual. O senhor Luiz Flávio Sapori, hoje mais cedo na mesa, eu achei que fez uma intervenção muito oportuna, quando ele coloca, né, que o que está em questão, isso aí, ao meu ver, não é o modelo atual. O que é o modelo atual? Esse modelo atual vem sendo chamado, nomeado e absolutizado, de certa forma, desde ontem. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos que eu considero pertinentes quanto a essa questão. O modelo atual, então, é um modelo de desatenção total, desatenção institucional total. É um modelo de desumanização, de banalização e de condenar os sujeitos à miséria a partir do cumprimento das penas. É um modelo também de um anseio profundo da sociedade, que a gente pode nomear como sendo um anseio reativo. É um modelo do não queremos ver, não é? Também é um modelo da brutalização, em síntese, da institucionalização da tortura. Então, eu acho que é nesse pé que a gente está hoje. É um bom ponto para a gente estar começando a exercer, não é, o nosso direito de exigir as transformações da realidade das prisões e dos presos a partir de uma pressão social legítima. Então, esse modelo da institucionalização da tortura também é um modelo da exclusão e da privação dos direitos humanos fundamentais, direitos humanos do fraco, do negro, do pobre e daquele facilmente subjugado. Então, esse é um ponto fundamental do modelo que a gente vivencia. É o modelo do aviltamento, é o modelo do sacrifício dos corpos, do imperativo do castigo e da punição inadequada, sem a dimensão da culpa e da responsabilização. Eu acho isso um ponto importante também. A gente pode resumir isso estabelecendo, né, uma consideração que diz do estado atual das coisas nas nossas cadeias. Vou pegar um exemplo clássico, né, das carceragens de Belo Horizonte, onde, em tese, segundo a lei, aqueles sujeitos não deveriam estar lá. Por que estão? Porque não fazemos nada. Ou ainda, o que fazemos não é suficiente para modificar essa realidade. Então, acho essa consideração importante. A gente tem, então, o espaço da lei do cárcere. A gente sabe muito bem que no modelo atual as condições físicas são terríveis
higiênicas, de saúde, de qualquer consideração relativa à subjetividade do sujeito ou à subjetividade da pessoa do ato infracional. Então, a gente está falando de um modelo do crime dentro do próprio crime. Eu acho uma ressalva importante. Finalizando, o modelo do esmagamento através da força, que pisa e acaba com o outro. Como se não bastasse alijar o sujeito de todos os processos possíveis, né? Educacionais, institucionais, econômicos, civilizatórios, etc., 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 ainda, né, a lei e seus imperativos julga o sujeito e condena ele a esse tipo de condição. Então, resumindo, esse modelo é o modelo da violência institucional. Eu até gostaria de dar um exemplo aqui, uma oportunidade, trabalhando a trabalho em Ribeirão das Neves. Eu estava na casa de detenção de lá e esperando as condições favoráveis para fazer o meu atendimento com o meu paciente que lá está, né? Ouvi alguns policiais conversando. Era um grupo grande de policiais, cerca de 20 mais ou menos. Eu achei interessante que eles se perguntavam o seguinte: quem afinal nós somos? E nessa pergunta, quem afinal nós somos, algumas respostas saíram. Por exemplo, acho que nós somos funcionários públicos, foi uma resposta que eu ouvi. Segunda, nós somos carcereiros, outra resposta que eu ouvi. Terceira, nós somos policiais. Eu fui para casa pensando naquilo e falei: puxa, mas se esse sujeito que está lá guardando os presos não sabe quem ele é no sentido de quem ele faz, o que ele faz, ou o que ele deveria estar fazendo, o que dirá da vida que está diante dele? Se ele não sabe quem ele é, ele não vai saber, sinceramente, quem é esse outro que está diante dele. Então, a gente pode estabelecer, então, dois extremos. O extremo que leva em conta a institucionalização das penas, conforme eu já salientei, da tortura, da violência, do sacrifício e do ódio reativo, com um outro processo que eu considero mais justo, não é? E pertinente, que seria o processo ou o modelo da individualização das penas. Desde ontem, particularmente hoje pela manhã, a gente ouviu alguns especialistas, né? A gente teve a oportunidade de ouvir, falando a respeito dos modelos que hoje, né, o direito propriamente dito seguiria na aplicação das penas. Aquelas pessoas que defendem os chamados abolicionistas radicais, que defendem a extinção total, não é, dessas formas, dessas muradas que encarceram e que privam o sujeito das suas liberdades. É uma solução que me parece que ainda não existe no Brasil, não é? Segundo conversa que tive com um especialista. Esse é um modelo que eu considero radical. Radical porque, nessa minha fala, eu estou considerando 3 formas possíveis. Uma delas é o que eu estou chamando de modelo radical do abolicionismo radical, que é um certo modelo que fala um certo discurso, mas que, na verdade, não propõe o que fazer no lugar. Nesse outro extremo, a gente teria o modelo, a esse que eu já me referi, da institucionalização das penas, que aqui, nesse outro contexto, eu chamei de o horror instituído, que seria, basicamente, a pena de punição com a privação, o sacrifício, o castigo e a tortura dos corpos. Mediando isso, ou como um termo médio, a partir do que foi colocado e do que eu tenho pensado sobre a questão também, a ideia, a concepção, a noção, né, o conceito de direito mínimo, me parece extremamente adequado e o mais racional. Direito mínimo esse que prevê a individualização máxima das penas e aquilo que a gente pode estar considerando como sendo uma certa justiça relativa. Bom, eu vou finalizar essa parte aqui dizendo que o momento que a gente vive, eu tenho pensado sobre isso também, eu acho que nós estamos num momento de transição entre o modelo do encarceramento absoluto, total, e o modelo apaquiano.
Eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo. E, às vezes, me preocupa muito, porque as pessoas, por vezes, demonstram a inviabilidade de um, não é? A aplicabilidade de outro, e a nossa realidade, muitas vezes, é esquecida. A realidade é essa que eu já chamei a atenção anteriormente, do cárcere, por exemplo, em todos os distritos policiais de Belo Horizonte. Por que não fazemos nada? Eu acho que esse momento de transição é um momento de profunda sensibilização coletiva, não é? É um momento em que a gente deve estar pensando necessariamente como transformar as prisões, como transformar a realidade dos presos, como oferecer alternativas exequíveis ao modelo de desconsideração total a qualquer tipo de direito humano. E nesse modelo de transição, ou nessa proposição, nesse processo de transição, acho que é necessário a gente extinguir o cárcere nas delegacias. Foi falado aqui mais cedo, pelo secretário, da impossibilidade, né, da inviabilidade dos processos e dos projetos, em virtude da tão propalada falta de recursos. Não é? Mas de que ordem são esses recursos? São recursos financeiros, falta de investimento do Estado? Sim, né? Mas são recursos humanos também. É bom que a gente se lembre também da fala do senhor Cláudio Beato ontem, que nos demonstrou com muita facilidade como é a situação dos presos nas prisões do Brasil. Por exemplo, me parece que ele coloca um percentual X de cerca de 40% de pessoas que estão presas por furto ou roubos de pequeno porte. Como resolver essa questão sem ter recursos? Simplesmente oferecendo a essas pessoas o direito de defesa e a garantia dos seus direitos fundamentais. Para isso, é necessária uma vontade do poder público constituído, das iniciativas sociais, enfim, eu acho que essa é uma questão para ser pensada. Uma última colocação, antes que eu finalize com a citação, é a seguinte: nessa realidade de transição colocada aqui por mim, a gente ouviu muitas coisas, muitas questões interessantes. Por exemplo, a via do amor e da compaixão como uma saída possível para a melhoria das condições do preso, o modelo apaquiano, que seria uma saída pela via de um ideal que eu chamei de ideal religioso, ideal racionalista, espiritual. Eu acho um ideal bastante fecundo, não é? E promissor. Acho também necessária a expansão das APACs, mas com a ressalva, concordando aí com o senhor Luiz Flávio Sapori, não seria o único modelo alternativo ao que a gente vivencia. Bom, eu vou terminar, porque o tempo já está. E eu termino com a citação do Hans Kelsen, que é um autor que eu descobri mais ou menos recentemente, que tem me agradado muito, que é a seguinte, aspas: de fato, não sei e não posso dizer o que seja a justiça absoluta, esse belo sonho da humanidade. Devo satisfazer-me com a justiça relativa, e só posso declarar o que significa justiça para mim. Uma vez que a ciência é minha profissão e, portanto, a coisa mais importante em minha vida, trata-se daquela justiça sob cuja proteção a ciência pode prosperar, e ao lado dela a verdade e a sinceridade. É a justiça da liberdade, da paz, da democracia e da tolerância. Obrigado pela paciência de vocês. E eu encaminho para a fala da Cristiane Barreto, que é coordenadora do programa Liberdade Assistida. Bem, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, falar que eu já estava tão entretida assim, do seminário, que eu não pude participar, e do resumo que o Rodrigo faz com uma crítica tão acentuada. Deixa eu retomar aqui. Bem, eu vim falar do programa Liberdade Assistida. E, pensando no título do seminário, eu transformei um ponto para dar testemunho de uma experiência. Não quero que ninguém tome testemunho aqui no sentido religioso.
como inquietações entre intervenções e possibilidades. Bem, a cada apresentação do programa Liberdade Assistida, uma reescrita pode se produzir. Como um apontamento, é preciso dizer da lógica do seu funcionamento, das elaborações e de como a sustentamos. É necessário falar do mesmo, das complexas resoluções, transitar por algumas novidades, e tudo isso sem deixar de fora o que não existe. Tal como a metodologia sustentada pelo programa. Metodologia, e eu deixo esse termo entre aspas, que comporta o crivo ético diante de cada novo impasse coletivo da exigência de uma invenção. Lógica sustentada no trabalho, no empenho cotidiano de cada trabalhador, meus colegas do Liberdade Assistida, nos encontros com o modo de viver que cada adolescente apresenta e faz perturbar a ordem pública. Cada tempo é marcado pelo espaço de uma construção, e seus efeitos da oferta e do discurso de cada época, produzem em cada um respostas específicas, peculiares à dor de cada existir e se fazer presente. No mundo contemporâneo, do que sofremos? Como definir o que assola a alma do fazer político, dos encontros amorosos ou do guerrear travado para sobreviver? No início do século XX, especialmente em função da pressão exercida pelas entidades filantrópicas, instala-se nos Estados Unidos os chamados tribunais de menores. Até então, nenhum tratamento diferenciado era estabelecido entre crianças, adolescentes ou adultos que cometiam um crime ou um delito. Só então passa a se estabelecer uma nova forma de abordar e julgar os jovens infratores, construindo-se uma atmosfera menos formal, estabelecendo salas especiais e horários diferenciados. E, principalmente, as respostas dos tribunais não mais se restringiram à condenação ou absolvição, que considerava a culpa e a gravidade do crime cometido. Surge, assim, uma terceira possibilidade, o regime de liberdade vigiada. Considerava-se que era necessário guiar o pequeno infrator e colocá-lo sob a guarda de um agente de vigilância. Era delegado a este agente cuidar, propor atividades recreativas, proteger de atitudes nefastas dos pais e também protegê-los das ameaças da vingança do bando ao qual pertenciam. Os tribunais se multiplicaram e uma pergunta norteava o pensamento dos operadores jurídicos da época, segundo Kanner, sobre quais as razões que levavam crianças a cometerem os mais variados tipos de delitos. Questão esta endereçada aos profissionais psis. Ainda hoje, essa é uma inquietante indagação, somada, talvez, a mais imperativas nos tempos atuais, que eu considero que hoje é, assim, o que fazer. Impasses sérios se estabelecem, afinal, é tempo da errância, das rupturas com os laços sociais, marcado pelas quedas dos ideais, definidores das ações e orientações da posição humana. Os sintomas, em sua dimensão social contemporânea, desvelam, por um lado, o imperativo do consumo, e, por outro, a promessa do tudo é possível, sonho enganoso ofertado pela ideologia científica e seus instrumentos. Longe do enfrentamento heróico e cego, a construção de políticas públicas é uma condição para dar tratamentos possíveis a essas respostas endurecidas desse campo, nos quais nós podemos citar os atos, cometidos pelos adolescentes infratores. O mundo contemporâneo inseriu nas relações entre os homens o acirramento da lógica da segregação. Bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um modelo, do Brasil. É um estatuto diferenciado aí no recorte da lei. Está previsto. Ele surge de um movimento estabelecido nos meados dos anos 80, década marcada pelo clamor da população brasileira pela redemocratização do país. Enraizado, portanto, num projeto de sociedade participativa e inclusiva. Sua espinha dorsal é a cidadania.
A conquista desses direitos está atrelada a tendências e normativas internacionais de garantir os direitos a grupos sociais vulneráveis. Implantá-la, entretanto, não é tarefa fácil. E nos seus 14 anos, seu tempo de adolescer, o Estatuto vivencia sua crise mais densa, como toda adolescência, ao mesmo tempo em que segue reposicionando seu curso, como toda adolescência. Acirram-se as críticas aos seus preceitos, principalmente no que diz respeito às medidas socioeducativas. Ideias de que é uma lei elitista, que só serve para a Suíça, que protege bandidos e que seria responsável pelo recrudescimento de índices de criminalidade juvenil, que passa a ser, então, o grande algoz, né? Os opositores da doutrina da proteção integral, a proposta do Estatuto, apostam numa política de controle social da pobreza, e essa é uma análise fácil de se perceber. Mas penso que devemos atribuir tais combates também em função da lentidão em que as medidas vêm sendo implantadas, o que emperra o exercício da sua prática, impossibilitando trabalharmos com a dialética prevista na sua estruturação e da sua lógica, sem desconhecer os avanços e esforços crescentes nessa área. As medidas socioeducativas, que estão lá previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que está em vigor desde 1990, estabelece as sanções, ou melhor, sentenças possíveis de serem aplicadas aos jovens infratores. São 6 as medidas, que vão de uma simples advertência até a privação total de liberdade. E entre elas está a liberdade assistida. Essas medidas comportam, sim, um caráter coercitivo, do tipo o adolescente deve responder à lei e prestar conta dos seus atos. Mas isso é só uma desculpa, né, de se aproximar do problema, se a gente quer realmente enfrentar essa lógica de um outro ponto de vista. Do campo jurídico, ou do campo dos produtores de direito, constatamos os paradoxos que são produzidos pelos axiomas que eles mesmos elegem e formulam. Mas devemos reconhecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece um esforço jurídico admirável, de propor uma medida adequada a cada caso, o que nos obriga a construir programas e ações à altura dessa formulação legal. É mesmo um desafio, diante do qual devemos estar advertidos. É preciso se perguntar como fazer. Como fazer para deter movimentos desgovernados em direção a matar ou morrer, para garantir a vida e a cota de direito e do desejo num tempo escasso de garantias. A chegada de um adolescente à liberdade assistida permite exemplificar e localizar que alguns instrumentos e a simples oferta de um lugar podem bordejar, fazer margem e garantir o início de uma localização. Vou citar o adolescente. Não sei o que fazer, não sei para onde ir, só sei que estarei aqui. O programa Liberdade Assistida nasce de um ato político da Prefeitura de Belo Horizonte, é preciso dizer. Ato que estabelece uma decisão de responsabilizar-se pela municipalização dessa medida socioeducativa em meio aberto, pela construção de uma nova política pública. A Secretaria de Assistência Social é responsável por a execução dessas ações e tem parcerias. Parceria com o Juizado da Infância e da Juventude, com a Promotoria da Infância e da Juventude e com a Pastoral do Menor. A implantação do programa se deu em abril de 1998 e exigiu a elaboração de alguns princípios de funcionamento, princípios singulares a uma prática política de atendimento a adolescentes em conflito com a lei e específicos à problemática desse campo, o campo das infrações no tempo da adolescência, no cenário de uma grande cidade e o contexto crescente, né, do agravamento da violência urbana. Bem, o trabalho com os adolescentes viabiliza a condição deles responderem em liberdade pela prática de atos infracionais cometidos. As experiências dos que se empenham no jogo chamado liberdade é incerta, contingente e inconclusiva. Contudo, comprovamos, diante das inúmeras dificuldades, que é possível o advir de um trabalho com a condição de verificarmos, caso a caso, como cada adolescente pode nomear sua posição, responder à lei e exercer o seu direito de ir e vir livremente pela cidade. O programa nasceu, então, regionalizado,
garantindo o atendimento individual do adolescente e contando com a participação da sociedade civil através de uma figura que se chama orientador social. Esse é um trabalho voluntário. O acompanhamento é uma marca distinta do programa. É a viabilidade de cada adolescente se posicionar diante do seu ato, das suas saídas, escolhas e modo de vida, não se acovardando ao lançar tão facilmente mão do que o Jacques Lamillet chama de sintomas dos supermercados. Então, ele vai lá e pega um sintoma, ele vira toxicômano, ele vira infrator, né, como se pudesse mesmo se instalar aí. Então, apropriar-se da palavra, no decorrer das consequências, o que isso implica, em sua forma particular de viver, é estar vivendo a adolescência e transpondo a porta de entrada, se responsabilizando por sua posição. E essa é uma construção frágil e delicada. Já colocaram no papelzinho que eu tenho 5 minutos. Passa rápido, né, na hora que a gente está falando. Eu gostaria só de marcar, então, que o acompanhamento é marcado pela prática do exercício de um debate democrático, onde podem estar envolvidos juízes, promotores, profissionais da saúde, da educação, da família. E não desconsidera a rede de parceiros do desenhar de um fazer político, de novos encaminhamentos, incentiva a participação e a novidade que pode vir a se instalar. Cuida para que os discursos não se estanquem. A cultura, a arte, o trabalho marcam as construções e a geografia das parcerias que podem ser estabelecidas. É criativo. Ora mais, ora menos, e participa do tensionamento de fabricar lugares de acesso aos adolescentes nessa cidade. Eu não vou contar, então, a história dos orientadores sociais voluntários, mas eu vou citar um deles que declara que é realidade demais para o poder público dar conta. Então, as pessoas têm que se aproximar. E eles se aproximam acompanhando, junto com o alinhavo do atendimento técnico, um adolescente. E eu vou fazer esse recorte dessa história para contar para vocês que nos 2 primeiros meses que a gente anunciou esse convite para a cidade de Belo Horizonte, 370 pessoas apareceram para ser orientador social de um adolescente infrator. Então, um dia desses, eu escutei de uma pessoa que me é muito cara, a Lourdinha Trace, uma professora da PUC de São Paulo. Ela me ligou e falou assim: Cristiane, outro programa de Belo Horizonte, aliás, um programa que eu não conheço, quero conhecer, foi premiado, e eles também trabalham com voluntários. Eu só posso concluir uma coisa: vocês são mais generosos que o saber. Eu achei tão divertido ouvir isso de um paulista que eu quero transmitir, assim, do ponto de generosidade do saber, do ponto de deixar vazio o que pode se construir a partir de um encontro com a questão de um adolescente. É preciso falar, então, fora esse ponto da alegria do programa, dos temores e horrores, demarcando algumas soluções. Alguns casos são, sim, de extrema gravidade. E as situações que se encontram alguns adolescentes em relação ao crime e aos impasses que temos que enfrentar fazem do programa uma experiência viva e, às vezes, arriscada. Bem, pulando um ponto do risco, que é do encontro com a morte desses adolescentes, as mortes anunciadas, o encontro com o testemunho da dor das mães, com a corrupção policial, com a formação do crime organizado. E o que a gente pode dizer disso? É que, certamente, essa é a face mais cruel do programa e é mais difícil de enfrentar. Anunciadas ou não, elas estão todas colocadas numa vertente trágica. Reporto-me a fala de uma mãe a uma técnica diante da primeira morte de um adolescente infrator, né, que estava no programa Liberdade Assistida. Ela disse que no dia da morte do seu filho, ele viveu o seu único dia de infância. Ele estava feliz e foi morto quando voltava do encontro com uma conselheira tutelar que procurou para contar que tinha arrumado emprego. No dia que ele se tornou adulto, né? Ele viveu o dia de infância. A mãe dizia do seu luto, dizendo-se orgulhosa, e a gente se comovia de um ponto insustentável. Bem, eu ressalto, e essa é a novidade do ponto a mais que eu acresci para falar do programa, alguns marcos e conquistas dessa construção. O movimento do Liberdade Assistida foi muito além do denuncismo vazio. E, em função disso, fenômenos aconteceram, fomentados por discussões, por números, por histórias que a gente teve para contar.
Construímos e vimos nascer parcerias, políticas públicas efetivas e algumas iniciativas que garantem a existência dos programas de medidas socioeducativas em meio aberto à cidade e à vida. Eu cito rapidamente o programa Fica Vivo, a Ludmila, diretora do programa, está aí, que é um programa de controle de homicídio, que tem um resultado assim, de redução de mais de 40% dos homicídios na região em que ele foi implementado. E cito também o Programa de Proteção aos Adolescentes Ameaçados de Morte, onde a gente chegou a encaminhar cerca de 20 casos e nenhum dos adolescentes que nós encaminhamos foram assassinados. Bem, eu acho que para pensar em alternativas do modelo e todo esse enfrentamento que pode vir pela frente, ao invés de retroceder, diante disso que avança, é preciso avançar nas construções. Então, vendo meus colegas do Liberdade Assistida, o Alcides, da Semi-Liberdade, que está com o pé lá, outro cá, na questão da circulação dos adolescentes, eu vou também dizer de algo fundamental. É um encontro mensal, não é uma coisa banal, para estar destacando tanto, mas é um encontro da rede de medidas socioeducativas, que se sustenta há cerca de 4 anos. Reunidos, uma intervenção constante é assinalada, que não é possível forcluir o sujeito ou descartar seu sofrimento, tampouco a clínica e sua construção, rumo ao encontro que há de mais singular em cada pessoa. Nós ampliamos o convite aos parceiros, a saúde mental, a educação e outros campos vizinhos. E no nosso corpo sustentamos a rede de redes. Eu vou ilustrar como que essa rede tem funcionado para dar proteção aos adolescentes que querem sair do crime, com um episódio de um adolescente do Liberdade Assistida que consegue demandar a ajuda do seu pai por estar ameaçado de morte e escuta do pai a seguinte frase: não faça nada sem procurar o Liberdade Assistida. Eles podem não ter como te salvar, mas vão saber o que fazer. A palavra e a cidade também podem aprisionar, se impossibilita a circulação e a liberdade. O sistema que aprisiona não engendra a possibilidade de fazer surgir a responsabilidade, ou seja, a produção de uma resposta à pergunta sobre qual a medida da liberdade, e muito menos de como circular pelo nosso tempo sem abrir mão do quinhão da nossa particularidade. Isso que nos faz únicos e, por isso mesmo, possibilita o empenho do viver em comum, sendo raros e suportando os efeitos do mal-estar inerente à civilização. Gostaria de finalizar destacando uma passagem de um dos adolescentes do programa, tomando mesmo de empréstimo uma das suas falas, como sendo esta a fala que o Liberdade Assistida tivesse para destinar a um seminário que discute o sistema prisional, pensando alternativas ao modelo e localizando desafios aos direitos humanos. Esperando, como Rodrigo, que podemos extrair consequências desse encontro, o Liberdade Assistida diria em alto e bom som, abro aspas, eu só vim aqui para te dar a minha presença, fecho aspas. Obrigada. Bom, a gente agradece a Cristiane e pede que ela fale o e-mail dela, Gente, estão me perguntando qual outro programa que foi premiado. Eu não sei o nome, mas é um programa que eu me lembrei aqui agora, desse episódio meu com a Lurdinha. É um programa que trabalha com crianças pequenas, com a questão do aleitamento materno. Então, me desculpe, eu não sei responder essa pergunta. O meu e-mail é cristianebarreto.bh@terra.com.br. Obrigada. Passo a palavra agora para Fernanda Ottoni, psicóloga coordenadora do PAI-PJ. Eu gostaria de parabenizar o Conselho Regional de Psicologia, a Comissão de Direitos Humanos, no enfrentamento dessa questão, que já se faz necessária, e ainda mais em terras mineiras, poder discutir a questão da privação da liberdade. Eu faço especialmente destacando o empenho do Rodrigo, que eu assisti, acredito que esse empenho se traduz no empenho de toda a comissão, das pessoas que participaram desse evento, que pudesse trazer para o debate, para esse espaço de discussão, a pluralidade de posições e de opiniões
que realmente é uma questão complexa que atravessa esse campo. E aqui a gente poder definir algumas formas de poder estar enfrentando essa questão, que, como nós todos sabemos, não é uma questão que pode ficar no campo do silêncio, o movimento em relação a uma superação do modelo como a mesa hoje propõe. Mas vou passar a leitura de um texto que eu trouxe para a gente poder discutir, que eu dei o nome de Conectores do Laço Social. Introduzo a minha intervenção nessa mesa com o epígrafe da carta de Freud a Einstein, em resposta à sua pergunta, por que a guerra? Freud termina a sua resposta dizendo que tudo que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra. Preciso se faz considerar esse fato. Estamos em guerra. A violência urbana alcança índices tão expressivos que o saldo de mortos ultrapassa os alcançados em inúmeras situações de guerra. Os hospitais públicos se especializam em traumatismos e seus serviços de urgência são verdadeiros espaços de acolhimento dos corpos mutilados por essa guerra. O toque de recolher já faz parte da nossa rotina e, apesar de não fazer barulho, é no seu silêncio absoluto que marca os limites do nosso movimento pela cidade. O tratamento a essa guerra tem sido feito através de uma política de segurança pública e, aqui em Minas, tem seu braço executivo na Secretaria de Defesa Social. Esses significantes transmitem a função de que ali se trata, segurança pública e defesa social. Qual o modelo dessa política? São muitas discussões, teses e pesquisas sobre o assunto, inúmeros bancos de dados, diagnósticos sociológicos e políticos diversos. O início de uma política de prevenção já se anuncia através do programa Fica Vivo, para citar um dentre tantos outros, né? Mas, substancialmente, o modelo ainda se serve do sistema de punir, usando os braços policiais e espaços selados das delegacias e prisões para a montagem da estrutura que acolhe as suas complexas engrenagens. Como diz Foucault, esse sistema apresenta um aparente paradoxo. A prisão é considerada, enquanto metodologia, um fracasso desde seu aparecimento, mas, apesar dessa clara evidência, segue persistindo entre nós. Para podermos descortinar os motivos da manutenção desse modelo e, por isso mesmo, as razões éticas que nos fazem reunir aqui na busca da sua superação, perguntamos onde essa política recolhe seu público-alvo e tentar extrair daí como se realiza a eficácia do vigiar e punir. O campo da miséria social e da juventude tem lugar relevante nesse mapa. Nas últimas décadas, num contexto de miséria que circunda as massas brasileiras, sobretudo urbanas, grande tem sido a visibilidade de uma juventude miserável, sem condição de filiação à ordem social, por dificuldade de acesso aos recursos necessários para lançamento de seus projetos de vida. O desemprego em massa, o crescimento do subemprego e do trabalho informal em grande escala é apenas um recorte da complexidade do cenário, mas que, sem dúvida, são inúmeras as variáveis responsáveis pelo crescimento da pobreza em nosso país, provocando, como cunhou Cristóvão Buarque, um campo de apartação social, habitado por pessoas que, mais do que simplesmente pobres, estão mais próximas do que normalmente designamos miseráveis. Não pretendemos categorizar em classes e conjuntos de identidades a singularidade absoluta da apresentação do sujeito. Cada um é um, escapando de forma radical de toda a lei que pretende seu controle por mecanismos de classificação, estratificação, etc. Mas é importante retirar daqui um primeiro conceito capaz de nos ajudar no enfrentamento da questão. É o conceito de desfiliação. As pessoas atingidas pelas políticas criminais são, em grande escala, as que não tiveram êxito em filiar o seu projeto de vida na ordem da cidade, desconectando-se da lógica que engendra o mundo contemporâneo.
Os bancos de dados as apresentam como desnecessárias economicamente, indivíduos supérfluos e onerosos ao sistema, e, como bem diz Nascimento, a consequência dramática é a sua própria expulsão da órbita da humanidade. Entendemos um pouco melhor, então, quando Hannah Arendt nos diz que o crime é uma tentativa desesperada de inserção social. Por essa passagem, o ato crime joga o sujeito nos braços da política de segurança pública e, como nos assegura Alessandro Barata, cai nas malhas do direito penal, filtro do filtro da segregação social. Por esse filtro, escoam aqueles que não encontram forma de se agarrarem a algum recurso do sistema. Vazam pelo ralo como um resto radical de um projeto de civilização. A política de execução penal, através da punição, trabalho, educação, religião, enfim, tentam oferecer os significantes mestres para promover a adesão agora ao regime disciplinar. Os consumidores dos produtos oferecidos por esse regime penal, teoricamente, tendo em vista a tão divulgada função de recuperação da pena, deveriam egressar na cidade depois de seu tratamento penal. Trata-se da aposta no famoso exército industrial de reserva disponível, que, aceitando sua filiação ao sistema por qualquer meio, qualquer preço, reproduzindo a dicotomia exploradores explorados, incluídos excluídos, estarão reabilitados ao convívio social. Contudo, os dados demonstram que poucos são os que conseguem realizar tal feito. A continuidade do sistema prisional entre nós não se deve à eficácia dos seus índices de inserção social, redução da criminalidade, violência, etc. A grande maioria continua fora de órbita, dando consistência à tese de ser um resto inútil e imprestável da humanidade, sem as qualificações necessárias para funcionar como massa de reserva, não são funcionais ao sistema. Massa podre, um estorvo, que, condenados a viver apenas de restos, não fazem falta ao mecanismo operante da civilização. Zizek, comentando Agamben, nos demonstram que as pessoas que não têm nada para dar, trocar, sobrevivem pela ajuda humanitária. O mundo capitalista tem produzido sítios de seres humanos que só podem viver às custas da humanidade produtiva. Esses seriam os homo sacer de nosso tempo, os que vivem num estado de exceção, fora do espaço do direito. Na prática, a prisão realiza, em sua função exemplar, a potencialização desse estado. Esses sujeitos, ao serem marcados em sua carne por um artigo do Código Penal, passam a ser percebidos como indivíduos socialmente ameaçantes e, por isso mesmo, passíveis de serem eliminados. Esse resto radical, produzido pela lógica da civilização moderna, encarna-se nos corpos daqueles onde não se espera extrair nem um centavo de mais-valia. A mídia nos apresenta que a desfiliação ao projeto hegemônico da civilização pode colocar os corpos desses sujeitos à mercê, por exemplo, dos caprichos de aviões militares que ora lançam bombas, ora pacotes de comidas caem dos céus. Pacotes que caem em campos que podem estar minados, não faz diferença, a humanidade é indiferente a isso, fazem a sua tarefa. Programa fome zero de um lado, segurança máxima e tolerância zero do outro. O público dessas políticas é aquele que não conta, zero à esquerda e salve-se quem puder. A desfiliação é uma marca comum aos corpos capturados pelo sistema prisional. E o tratamento estabelecido pela política de privação da liberdade, fora das condições mínimas de contato com a sociabilidade, acelera de forma silenciosa e eficaz a sua expulsão da órbita da humanidade, retornando ao sistema de forma reiterativa até a morte. O sistema penitenciário é hoje, nos diz Nilo Batista, o único programa habitacional de sucesso do governo. A criminalização da pobreza habita o cárcere e, uma vez alojada nesse espaço, ocupa as macas dos pacientes terminais. O cárcere funciona como uma máquina de eliminação. Porém, entre a miséria e a morte,
a vida inventa uma forma de existir. No inferno carcerário, promove a filiação a um novo projeto, ainda que fora da lei. Algo ali se transmite, a universidade do crime se instala e ensina como sobreviver, agarrando a recursos disponíveis, fazendo o sintoma como resposta que engata o sujeito ao outro. E daí, o tráfico de drogas, o mercado ilegal de armas, surgem no horizonte como uma forma de filiação, conectores que estabelecem o laço outra vez. De fato, é notável que a vida se estica, conecta-se ao mundo, nem sempre se entrega à morte sem reagir. Antônio Luiz Paixão, importante sociólogo mineiro, nos apresenta experiências consideradas bem-sucedidas no sistema prisional. Cito Paixão. A realidade dos sistemas penitenciários, frente às expectativas iluministas, eram desanimadoras. Em 1840, num estabelecimento prisional, onde a morte era bem recebida pelos internos, um capitão foi designado para administrar uma colônia penitenciária na Tasmânia. Lá institucionalizou o sistema de marcas, que consistia na substituição das sentenças temporalmente definidas por sentenças de trabalho. Um dia de trabalho equivalia a 10 marcas e eliminava um dia de sentença. Dividiu a sentença em 2 estágios. O primeiro, estritamente penal, observava-se a disciplina do trabalho através da supervisão do pessoal custodial, e no segundo estágio, designado por social, o preso organizava seu próprio grupo de trabalho, o que resultava na coletivização das marcas. No terceiro estágio, o interno, além do acesso a pequenas propriedades como hortas ou gado, ganhava a liberdade de comércio. A partir dessa etapa individualizada, ampliava-se as chances de acumulação de marcas e o produto final era algo semelhante a um estágio de liberdade condicional. O sucesso dessa experiência, se a medirmos pelo indicador da reincidência, foi considerável, pois a reincidência reduziu-se ao patamar de 3%. Infelizmente, a colônia australiana teve que se curvar ao parlamento britânico, que se opunha a oferecer chances de sobrevivência e liberdade aos prisioneiros. Eu trago aqui outras experiências, mas meu tempo está reduzido, mas para dizer, a partir desses exemplos, que a eficácia do modelo historicamente constituído não pode ser medida pelos índices de inserção social, redução da reincidência ou acessibilidade à cidadania. A eficácia almejada apenas poderia ser consentida na medida que realizasse a função de contenção e eliminação dos corpos. Contudo, gostaria de destacar, em todas as experiências que foi possível levantar sobre esse assunto, elementos que podemos nos servir para superar esse modelo. O que essas experiências trouxeram como alternativa, o que elas têm em comum, é a oferta de meios de conexão e filiação ao outro, ainda que sob forma de sintomas envelopados, uniformizados sob padrão. Temos que considerar que o tempo sócio-histórico dessas experiências ainda comportava a crença na existência do outro, onde a transmissão de uma orientação produzia efeitos de identificação em massa. Entretanto, a metodologia adotada por essas experiências ofereceu aos indivíduos a oportunidade de estabelecimento do laço, ou seja, de associação a um sistema de valores engendrados ao campo do outro, à ordem social. Promoveram com sua prática uma possibilidade de filiação, inventando uma organização que oferecia acessibilidade a recursos, onde cada um pudesse encontrar uma forma de engate no laço social, lançar-se em projetos, demonstrando sua responsabilidade. De fato, a gente pode pensar que hoje o direito de punir está em crise porque os recursos que oferece não sustenta o engajamento do sujeito, não convoca a responsabilização. A própria civilização já não tem mais valores únicos onde se agarrar.
Vivemos um tempo que tem por característica a fluidez, o esgarçamento, a pulverização dos sentidos únicos orientadores do laço social, e a criminalização da pobreza tem sido uma resposta para eliminar a massa excedente que não conseguiu se engajar nessa modernidade líquida. O lugar do alojamento desses restos indesejáveis tem sido a prisão. Se, por um lado, podemos demonstrar que o tratamento penal da privação da liberdade é estrutural ao capitalismo, funcionando como uma ilha que abriga a massa excedente, a lógica do capital, por outro lado, precisamos também deixar claro que o sujeito não é um produto adaptável às classificações e manobras do sistema. Muito antes, ele daí escapa, por sua condição fora da lei, faz uso dela para advir. É preciso que saibamos que o inconsciente não é detido pelas grades e muros da cadeia. Novos sintomas se apresentam, afetando também os bem-sucedidos do sistema capitalista, aprisionados em seus prédios, condomínios, mansões, amarrados a um esquema de segurança máximo em carros blindados, se queixam dos sintomas que emergem dessa lógica inventada para oprimir. A dialética do senhor e do escravo persiste sua operação, ainda que saibamos que os que não se inserem nessa dialética, ora heróis, ora bandidos, são restos dispostos a potencial eliminação. A sociedade moderna está presa à violência que teve por utopia controlar com dispositivos de segregação. Não se trata ao segregar, pois dessa operação sobra um resto que engendra uma violência ainda maior, a saber, o estado de guerra que temos tolerado. A escassez de recurso, a ausência de acessibilidade, a contenção do movimento, produz embaraço e perturbação. E a clínica desses casos, na experiência que temos no acompanhamento de sujeitos que cometeram crimes e supervisão clínica desses casos, nos informa que o sujeito, nessa circunstância, pode encontrar como saída o abandono à sua própria sorte. A deriva, o gozo encontra o corpo, lugar onde triunfa a morte. Isso requer um esforço a mais na tentativa de inventar recursos que engendram os sujeitos no caminho da civilização, como bem ensina Freud. A civilização, como sabemos, é uma resposta ao estado da violência. No mal-estar, os caminhos civilizados oferecem ao sujeito recursos para que possa tolerar uma necessária subtração de gozo. A filiação a um projeto é um ato pelo qual o sujeito consente que do seu gozo uno, privado, seja extraída uma fatia e esta lançada ao mundo, como forma de responder por sua cota de participação no mundo da vida. Esse ato conecta, faz laço. De sujeito a sujeito, o encontro com essa lei pode lhe ser útil na regra que se põe ao gozo. Uma certa tolerância engendra os sujeitos em torno dos objetos, recursos dispostos no laço social. É da natureza do objeto não existir, por isso Freud dizer que a pulsão se ajeita com qualquer um, que sempre será inadequado, mas que o sujeito pode dele se servir, contudo, do seu jeito, segundo sua lógica, seu capricho, seu modo de subjetivação. Não existe filiação forçada do tipo, o bom é trabalhar, o bom é estudar, o bom é rezar. A relação sexual não existe. Daí a importância, a acessibilidade a recursos múltiplos, recursos simbólicos, que possibilite que cada um encontre ali um ponto de ancoragem, do seu jeito, forma de adiar, que a vida encontre rapidamente com seu objetivo, como Freud, mais além do princípio do prazer, nos leva ao ponto de dizer que todo objetivo da vida é a morte. A pesquisa psicanalítica nos alerta que a pulsão de morte está aí viva, ainda que sua manifestação durante anos deu-se de forma civilizada através do envelope formal do sintoma. Poderá, em qualquer época, diz Freud, tornar-se a modalidade de expressão da força da mente e, na realidade, a única. Para Freud, o desvio sofrido pela pulsão no seu percurso para atingir seu fim pode ser permanentemente ou temporariamente desfeito pelos impactos da vida. E, sem dúvida, diz Freud, as influências da guerra se encontram entre as forças que podem provocar tal involução. Tenho 5 minutos, vou tentar concluir. E o que caminha contra a morte? Freud é categórico. Freud vai dizer que o que caminha contra a morte é a conjugação.
A conexão pela rede que enlaça o sujeito ao outro, pelo laço que altera e vitaliza a tendência à inércia. Freud, chamando Ehring, vai nos dizer que 2 tipos de processos estão constantemente em ação na substância viva, operando em direções contrárias. Uma construtiva e assimilatória, que ele vai chamar sexualidade, pulsão de vida, e a outra destrutiva ou dissimilatória, que é a pulsão de morte. Os guardiões da vida também são os lacaios da morte. Temos, então, de um lado, a insistência do gozo, que deseja morrer do seu próprio modo, e do lado do outro, do mundo da vida, as exigências externas, decisivas, responsáveis por obrigar a substância viva a um passo a mais. São os recursos simbólicos, civilizatórios, os conectores que conjugam, fazem a ligação que, como bem diz Lacan, a vida quer sonhar, a vida não quer curar-se, e por isso se agarram a uma rede de conexões. Isso nos leva a Miller quando afirma a possibilidade de conjunção entre o sujeito e o outro, que é o laço social que se trata no circuito da pulsão, provém da rotina ou da invenção. E Miller nos diz que essa possibilidade de conjunção são os conectores. Tudo que antes foi pensado em nome disso, ou seja, o nome do pai, o falo, o outro, hoje podemos dizer que são reduzidos a simples conectores. E é nessa trilha, para concluir, que podemos dizer, pegando o que diz o folheto sobre essa mesa, alternativas ao modelo, não é? Pergunta quais são as intervenções possíveis, e nos parece, pela nossa experiência, que na clínica, que a gente pode dizer que uma intervenção possível é ampliar a acessibilidade aos recursos. Isso se faz em condições de movimento, em condições de liberdade, que é não toda liberdade, onde se demonstra a responsabilidade, não é? E, no sentido da metodologia, seria, de alguma forma, estar ali secretariando, ao lado, consentindo as conexões, as pequenas invenções que vêm da rotina ou da invenção. Quando o sujeito se apresenta nesse caminho, numa tentativa de construir algo que permita a ele lançar o seu projeto no mundo da vida, não é? Eu digo isso para demonstrar, não é? Porque nesse tempo marcado pelo furor da segurança máxima e da tolerância zero, aqui em Belo Horizonte, a gente percebe a emergência de outras possibilidades para tratar a violência, que dispensa a privação da liberdade como estratégia de responsabilização. A tolerância, a acessibilidade e a responsabilidade são os princípios que perfilam a política de segurança da cidade. Trata-se de uma política que, envolvendo vários setores na execução dela, a saber, o projeto de saúde mental de Belo Horizonte, as varas criminais dos tribunais de justiça, o estabelecimento prisional da Secretaria de Defesa Social, projetos sociais e culturais dispostos na cidade, dentre tantos outros, formam uma rede que estão à disposição do sujeito para que ele possa, ao tratar do seu sofrimento, quem sabe, encontrar um lugar onde se apegar, poder estabelecer aí algum grampo, ou não, nós não temos garantias. Trata-se de uma política feita por muitos, dirigida a cidadãos que tiveram no ato fora da lei uma solução para seu sofrimento. A partir dessa abertura, nós apostamos que seu tratamento pode ocorrer na rede de saúde mental do município, ou seja, entre nós e não mais contido no manicômio judiciário. Toleramos o risco, fazemos os cálculos, estabelecendo novas estratégias a partir do cuidado no caso a caso. E, com isso, avançamos rumo a um desenho para uma política social, clínica e criminal dirigida ao louco infrator, tecendo os dispositivos para a formação de uma rede de atenção. Apostamos, caso a caso, que o sujeito poderá vir a inventar ou retirar da sua rotina um elemento conector, produzindo laço social. Aqui, o que fazemos é oferecer a secretaria. Acompanhamos ali ao lado,
Por essa via, vamos transmitindo que não se trata ao segregar, mas sim de intervir na relação do sujeito ao gozo, a fim de que esse se modifique. Essa prática, ao se colocar ao lado das instituições jurídicas e penais, no espaço da convivência social, vai conduzindo-nos a tolerar um real como impossibilidade de previsão. A demanda de garantia se subverte numa prática de tolerância. Bem, seria isso. Muito obrigada. Bom, a mesa encerra as atividades em virtude do tempo, lamentando e se desculpando pela falta do mesmo para o ensejo do debate. Gostaria de pedir a Fernanda que deixasse o e-mail dela também, né? É fernanda.otone@terra.com.br. Só para concluir, foram encaminhadas algumas perguntas. Pela falta do já referido tempo, eu solicitaria às pessoas interessadas que procurassem, né, os expositores. Foi dirigida uma pergunta a mim também, que a pessoa se apresentasse. Obrigado. E convidamos também a todos que permaneçam, né, que nós teremos agora a fala de encerramento do senhor Oswaldo Jacóia, que muito nos honra.